amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Diz-nos o evangelista Marcos que após a multiplicação dos pães, Jesus ordenou bruscamente que a multidão se dispersasse. Por que esta ordem brusca de dispersão? O evangelista Marcos não nos dá o motivo, mas o dá sim o quarto evangelista. Era perigoso suscitar entusiasmos exagerados e fora de propósito daquela multidão. Era perigoso que surgisse ali algum sentimento nacionalista que era contrário à missão e ao modo como Jesus a considerava como enviado de Deus. Despede a multidão, volte cada um para a sua casa. Ele sobe a montanha para rezar sozinho e manda que os discípulos o precedam da outra margem do lago. E nós temos uma imagem de igreja que provavelmente não fugiu ao evangelista, que não é historiador, mas é evangelista, isto é, pastor, e nos ensina doutrina cristã através de fatos e ditos de Jesus. Aquela barca estava repleta dos discípulos mais íntimos de Jesus. Remavam sozinhos, enquanto Jesus orava no alto daquela colina. Remavam sozinhos, mas o vento lhes era contrário. E por isto mesmo, remavam com muita dificuldade. Era o retrato da igreja da época em que Marcos escreveu este seu evangelho. A igreja já se considerava uma barca sem a presença física e sensível de Jesus. Uma barca que não seguia adiante num mar tranquilo, mas uma barca que desafiava o mar agitado e as ondas em sentido contrário. Marcos escreveu este texto numa época de perseguição sangrenta que envolveu os cristãos de Roma durante o final do Império de Nero, de 64 a 67 da nossa era. Naquela época, realmente era o caso de se perguntar, afinal, está Jesus conosco ou não está? O texto nos diz que, a um determinado momento, Jesus, caminhando sobre as águas, foi a eles. O mais importante é o nome que Jesus lhes traz e o nome com o qual se manifesta. Sou eu sou o nome de Deus. Todos se tranquilizaram com a presença de Jesus. E assim é com a igreja. Ela é assolada por ventos. Nós conhecemos demasiadamente estes ventos. A igreja nunca deixou de os experimentar. E os experimenta no presente e na atualidade também. Quantos desertam das nossas fileiras? Quais são os desafios da democracia moderna e ocidental, do secularismo e da secularização? Quais os desafios da marginalização de Deus por parte de uma sociedade que se crê de maioridade e sem mais necessidade de Deus, de crença ou de religião? Realmente, a barca é uma barca assolada e uma barca que não navega tranquilamente, nem quando Marcos escreveu e nem quando nós, leitores modernos, lemos este texto e olhamos a igreja ao redor de nós. Somente os olhos da fé, e é para tal que nos conduz o texto, somente esses olhos da fé são capazes de detectar, por serem olhos de fé, a presença invisível de Jesus no meio de nós.